Está começando mais um IPAcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Unesp de Franca. Eu sou o Marcos Sorrilha e estou com os meus companheiros, meus camaradas de sempre, Igor e Carlos. E aí, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal. Pronto para fazer uma revolução? Cara, eu me perdi bastante. Eu não sabia que horas que eu entrava. Não, eu falei, e aí, pessoal? Então, mas aí nós... Bom, sei lá. Vamos começar de novo, não rolou pra mim. Está começando mais... Desculpa. É que pra ser informal... Fala. Oi. Pra ser informal tem que ser um bate-papo mesmo, não é? Eu acho que não rola, tipo, respirar e falar, oi, tudo bem? Não, é tipo, esse aqui é o IPAcast, e aí, Carlos, e aí a gente vai conversando. Não rola fazer isso? Sem ser um texto, sem a gente, tipo, dar 3, 2, 1 valendo. É que se esse 3, 2, 1 valendo, eu não consigo. Eu não consigo. Pra mim, vira uma coisa que eu tô dentro de um teatro e eu tenho que virar outra pessoa. Você sabe que dia que é hoje? Dia 11 de setembro. O que a gente rememora hoje, dia 11 de setembro? A queda do Allende e a queda das Torres Gêmeas. 2 quedas. Mas, Igor, um 11 de setembro é mais importante do que o outro? O da esquerda é mais importante do que o da direita? Eu não acho. E, na verdade, assim, pensando em 11 de setembro, pra ser bem sincero, eu lembro muito mais do caso das Torres Gêmeas do que do Chile. Pô, vocês eram muito crianças naquela época. Eu, quando vi o 11 de setembro, eu juro que eu nem sabia do Allende. Eu tava, acho que no 4º ano de faculdade, e aí, depois disso, começou a se discutir que, 11 de setembro também foi o golpe no Chile e tudo mais. E olha que meu orientador tinha estudado o Chile a vida inteira. É isso, cara, é isso. A gente precisa fazer um podcast, porque ninguém lembra do Allende. Pois é, a gente tem que fazer um podcast falando da trajetória que levou até o Allende se tornar presidente, qual que era o contexto da esquerda naquela época. O que você acha? Eu acho que sua casa caiu, cara. Eu e o Igor vamos tomar isso aqui e fazer a revolução. Tá certo, camaradas. Pode tomar, o podcast é de vocês. Bom, então falando sério aqui, a gente convidou um amigo nosso, um camarada, que vai adorar ser chamado de camarada. Com certeza. O Vitor Miciato. E gravamos um podcast que é sobre o pensamento político de esquerda na América Latina. Então o tema do podcast de hoje é basicamente como tudo se deu para a Constituição da URSAL na América Latina. Desde os primórdios da esquerda americana até a Constituição da URSAL, sem passar pelo Foro de São Paulo para nosso podcast não ser censurado. É isso? Exatamente. Eu não falaria melhor. Então esse podcast faz parte do plano da URSAL para a construção do socialismo na América Latina. Quem quiser fazer parte da revolução e se engajar na nossa célula, como é que faz para chegar até a gente? Olha, eu era o embaixador, mas em momentos de comunismo, eu tomei um golpe aí do Igor e é ele que vai dar esse recado. Camarada Igor, diga para nós. Chegou a hora de revolucionar as nossas comunicações, camaradas. Se você quiser entrar em contato conosco, podem nos procurar através das redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, também estamos no Twitter e no Instagram. Mas se você preferir um meio um pouco mais tradicional, também pode entrar em contato através do e-mail ipacastnesp@gmail.com. Hasta la revolução. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano URSAL? O que o senhor tem para dizer? O plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie.
Bom, então como vocês viram na nossa introdução, o assunto de hoje é o pensamento de esquerda na América Latina. É muito comum se associar os intelectuais e o pensamento crítico na América Latina ao pensamento de esquerda, né? Isso é algo que a gente vê facilmente como um senso comum de que os intelectuais, principalmente na área de ciências sociais, são vinculados a partidos de esquerda ou que fazem alguma leitura ideológica sobre o mundo e tudo mais. Mas a gente queria fazer uma abordagem aqui um pouco diferente para mencionarmos o início o surgimento dos partidos comunistas e do pensamento de esquerda na América Latina. Porque se a gente for pegar em escala, comparando com a Europa e até mesmo os Estados Unidos, o fenômeno do socialismo, do marxismo, do pensamento de esquerda em geral na América Latina é um fenômeno até certo ponto tardio e que remonta ao início do século XX. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós pedimos para que o professor Vitor Miciato se juntasse a nós nesse podcast para conversarmos sobre o tema de hoje. O Vitor é um pesquisador do IPA, né? Ele está cadastrado junto com a gente no nosso grupo de estudo e pesquisa, e ele tem como assunto principal da sua tese a organização e a formação do pensamento do Partido Político Comunista no Chile e no Brasil. Vitor, por favor, se apresente para o nosso público. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade aqui de estar divulgando o trabalho e compartilhando ideias com vocês. Minha formação completa foi na Unesp de Franca, né? Graduação, mestrado, doutorado. Até o mestrado, eu trabalhava com relações civis militares no Brasil. E a partir do doutorado, eu tive uma mudança grande, né, de tema, de pesquisa, e acabei me debruçando pelo tema do comunismo na América Latina e especificamente o Brasil e Chile, né? E continuo com esse trabalho até hoje, né? Então já são aí desde 2013, 6 anos trabalhando com o tema. Bom, além do Vitor, estão aqui comigo o Fred Maciel. Fred, seja bem-vindo novamente. Olá a todos, muito obrigado aí por estar participando de novo. O Carlos Manuel. Opa, como sempre, estou aqui. E o Igor. Olá, saudações a todos. Bom, como eu mencionei, a chegada do marxismo na América Latina, comparado com o próprio fenômeno, né, na Europa, ela é tardia e remonta ao início do século XX. Né? E é um fenômeno que está muito relacionado com a própria Revolução Russa e a repercussão que a Revolução Russa teve no cenário mundial, né, em 1917. E aí o pensamento de esquerda ganha bastante força na Europa, com a organização do Partido Comunista na União Soviética, e esses ecos da Revolução começam a ganhar força e vão ser engrossados na América Latina também com o processo da chegada dos europeus nas imigrações para a América Latina, que marcam mais ou menos desse período também, da década de 20 e da década de 1930. E aí é bastante interessante que nesse primeiro momento de chegada, então, do marxismo, do pensamento de esquerda na América Latina, com mais força, que você vai ter alguns autores que vão pensar o marxismo a partir das tradições locais. Então a gente tem alguns autores como Henri Neros na Argentina, o Julio Antônio Melia em Cuba. Nós vamos ter o próprio Luiz Recabarren no Chile e talvez o maior expoente desse período, que é o José Carlos Mariátegui no Peru. Né? Então é comum a gente pensar esse primeiro período de chegada e adaptação do marxismo ao território latino-americano como uma espécie de apropriação bastante heterodoxa do pensamento marxista. E quando eu mencionei que o José Carlos Mariátegui é o principal expoente da época, é porque ele é um autor que vai ser bastante reconhecido até os dias de hoje, lido, né? Mas que ele vai adaptar o marxismo substituindo a lógica do operário pela lógica do indígena. Como o Peru ainda era um país, ali na década de 20,
com a presença muito pequena de indústrias e uma industrialização bastante fraca, e o fenômeno agrário era ocupado principalmente por uma mão de obra indígena, ele entendeu que o papel revolucionário do socialismo na América Latina, principalmente no Peru, estava relacionado à figura do indígena. E aí a obra em que ele escreve, em que ele organiza melhor essas ideias dele, vai ser o famoso 7 ensaios da realidade peruana, em que ele vai fazer toda uma conexão entre a figura do indígena com o problema da terra, com a acumulação do capital, e entender no indígena esse processo revolucionário. É interessante marcar o ano da Revolução Russa como um momento chave para expansão e difusão do marxismo na América Latina, né? Lembrando que as primeiras traduções elas começam a ocorrer ao final do século XIX, principalmente também com você colocou muito bem na questão das ideias marxistas chegarem aqui na América Latina de forma tardia, muito por conta também da industrialização, né? Da posição em que a América Latina se encontrava, e podemos dizer que até hoje se encontra, né? No que diz respeito ao sistema capitalista global, né? Então, uma industrialização mais tardia que acabou acarretando também na chegada de ideias ligadas ao movimento operário, mais tardias também, mas principalmente essas ideias elas chegaram ao final do século XIX, ali na Argentina, né? Principalmente com as traduções do Juan Justo, e posterior logo em seguida no Chile e no Uruguai, né? E aí expandido também para o México, para Cuba e também para o Brasil, né? E acho que é interessante também quando você colocou esses elementos da heterogeneidade, as interpretações que o marxismo teve aqui na América Latina, elas foram muito próprias, né? Tomar conta, por exemplo, do fato de que o marxismo, quando ele aporta aqui na América Latina, ele vai ser muito relacionado às ideias positivistas, né? Ideias evolucionistas, ali no século XIX, início do século XX, muito por conta das condições de receptividade desses intelectuais, né? Então, para mim é muito notório, além das traduções e das interpretações do Juan Rusto, aqui no Brasil, a primeira tradução da Revolução Russa foi feita por uma imprensa positivista, né? E no que diz respeito à formação do partido, depois os anarquistas, os anarquistas, isso, é verdade. Os anarquistas estavam sendo perseguidos na Europa, né? Ou criticados. Aqui no Brasil estava tendo uma mistura. De um lado anarquistas e o comunismo, e do outro lado positivistas e comunismo, né? Então, ilustra bem essa heterogeneidade. É verdade. É interessante porque a gente pensa assim, como você mencionou, assim, o marxismo demora para chegar aqui porque o próprio capitalismo demora para chegar aqui, né? Então, assim, a gente pensa, não tem como não pensar, então, nessa lógica de tese e antítese, né? Esse movimento dialético, né, entre socialismo e capitalismo. Para o desenvolvimento do socialismo acontecer, também teve que acontecer a chegada do capitalismo aos modelos do que se apresentava já no século XIX na Europa, que era por meio das indústrias. Mas outra coisa bastante interessante que você mencionou é que existe uma tendência a olhar hoje o marxismo na América Latina como algo apegado às tradições, às questões regionais, de um retorno a ideais próprios do país, como algo contrário a uma visão mais cosmopolita de sociedade, né? Mas, nesse início, quando chega o pensamento marxista na América Latina, ele chega como uma grande novidade, ele chega muito com uns traços de algo moderno, né? De algo que poderia transformar aquela realidade local e tudo mais. E é interessante que uma das primeiras leituras que os pensadores que vão interpretar o marxismo na América Latina desse período é justamente a ideia de que a aristocracia foi incapaz de produzir a construção de um Estado burguês, né? Como foi um fenômeno que se deu na Europa, e que então a construção desse Estado passava como um primeiro passo a ser dado na direção da Revolução. E é interessante porque isso vai ser uma característica da esquerda na América Latina, e que vai ser um grande diferencial para a esquerda europeia, que é esse traço mais nacionalista, um traço mais estatista, menos cosmopolita, que vai se construindo aos poucos, né? Sim.
Por isso a atualidade do Mariátegui, ela se sustentou por muito mais tempo, né, em relação a outros intelectuais de esquerda dos anos 20 na América Latina, né, porque vale lembrar, por exemplo, que Mariátegui, de uma certa forma, ele estava dialogando distantemente, mas com Gramsci, por exemplo, ali na década de 20 já. Enquanto que Otávio Brandão, aqui no Brasil, estava escrevendo Agrarismo e Industrialismo no Brasil numa perspectiva ainda muito atrelada ao positivismo, né? Já no Chile, nós temos uma autonomia muito interessante, que é a criação do Partido Obreiro Socialista em 1912, com Recabarren, né? Isso no Chile. Isso no Chile. E 5 anos antes da Revolução Russa acontecer. Portanto, você tem dentro desse processo de heterogeneidade da formação do marxismo, de fato você tem essas especificidades nacionais, mas vale lembrar que tanto o Mariátegui quanto o Recabarren, eles estavam altamente conectados com o que estava acontecendo na Europa, né? Então, em determinadas conjunturas, esse nativismo marxista na América Latina, ele chega até a ser empobrecedor e acaba escanteando um pouco dessa relação global e local, dialética, né, que sempre foi a pauta do que nós podemos chamar de Marx mais enraizado aqui na América Latina, desde o seu início, né? É verdade. Se parar a pensar assim, né, quando o Marx escreve o manifesto, ele fala proletários do mundo todo, né? Tem uma visão cosmopolita do que ele está propondo, né? E aí na América Latina ele chega com essa primeira perspectiva de um diálogo maior com a Europa. Vai lembrar que uma outra obra do Mariátegui, que às vezes é esquecida aqui na América Latina, que aqui no Brasil principalmente, chegou muito pouco, que é o Defesa do Marxismo, em defesa do marxismo, que é um diálogo com o socialismo e a social-democracia belga, inglesa, né? É algo que ele está fazendo muito despregado dessa visão que a gente tem sobre ele, do indigenismo e tudo mais, porque são autores que estão pensando muito nesse contexto global também, né? Também. E é interessante que isso aos poucos vai perdendo força, e talvez isso tenha a ver com o segundo momento que a gente percebe dessa institucionalização do marxismo na América Latina, que é quando o Partido Comunista Soviético consegue se estabelecer como uma grande força e referência na Europa e começa a elaborar a construção do Partido Comunista Internacional, e tem como grande objetivo a uniformização do processo revolucionário no mundo, né? Que seria por meio da organização das Cominterns e da Internacional Comunista, para estabelecer uma espécie de padrão de atuação no mundo. E isso vai chegar também aqui na América Latina, né? Isso que você comentou, por exemplo, a fundação do Partido Obreiro Chileno é de 1912, e aí depois ele vai se converter em Partido Comunista em 1922, não é isso? Isso, juntamente com o brasileiro. O argentino vem em 18, o chileno e o brasileiro em 22. É engraçado, por exemplo, no caso peruano, o Mariátegui funda o Partido Socialista Peruano, e ele, ali por volta de 1927, ele é meio que intimado a mudar o nome do partido dele para Partido Comunista Peruano, né? E ele resiste até a sua morte. O partido só vai se transformar de Partido Socialista para Partido Comunista Peruano em 1930, depois que ele falece. Um outro ponto que eu queria falar sobre essa questão, principalmente sobre esse diálogo e especialmente sobre esses intelectuais que acabam dialogando com outras realidades, é a questão, por exemplo, do próprio exílio como, de certa forma, uma condição quase necessária para essa, entre aspas, visualização do próprio continente latino-americano enquanto uma unidade, né? Seja ela social, política, econômica, cultural. Então, às vezes, esses exílios ou essas expatriações, digamos assim, eram que permitiam essa formação desses laços mais transnacionais, até mesmo mais duradouros, e que contribuíam então para essa visão um pouco mais ampla do que era a América Latina e do que se poderia construir na própria realidade local, né? O próprio Mariátegui é um que passa por isso, né? Ele vai ser exilado, e aí quando ele volta com essas ideias. Ele vai para a Itália, então entra em contato com o anarquismo, entra em contato com
com o comunismo na Itália, depois vai para a França, enfim, quando ele volta também bastante antenado para essas discussões, e isso contribui muito para o pensamento dele. Já na década de 20, então principalmente ali mais para o final, tem essa tentativa de uniformização, né, de uniformizar essa atuação e o pensamento, né, do comunismo na América Latina. E aí é interessante que vai gerar algumas fissuras dentro do próprio movimento de esquerda na América Latina. Um que eu acho bastante interessante é também no Peru a formação do APRA, que é a Aliança Popular Revolucionária Americana, cujo grande nome é o Aya de la Torre, né? Víctor Raul Aya de la Torre, porque ele vai fazer uma interpretação bastante interessante sobre o próprio marxismo. Porque qual que era a ideia central que o Partido Comunista tentava vender para a América Latina? De que o imperialismo europeu e o imperialismo de maneira geral, a expansão do capitalismo por meio do imperialismo, era a última etapa de desenvolvimento do capitalismo no mundo, né? Então era preciso que o Partido Comunista tivesse bastante unificado em torno da estratégia de classe contra classe, porque o imperialismo representava a última etapa do capitalismo e também o princípio da sua derrocada. E aí o Aya de la Torre vai fazer uma interpretação bastante interessante, que ele vai falar que na América Latina o imperialismo era a primeira etapa do capitalismo. Então que o que estava sendo para a Europa a experiência da última etapa do capitalismo foi a maneira pela qual o capitalismo de fato chegou na América Latina, com a industrialização e tudo mais que a gente mencionou, né? E aí é muito maluco porque ele vai ler as teorias do Einstein sobre relatividade, e ele vai falar que o tempo na América Latina passava numa velocidade mais lento do que na Europa, e por isso que os processos estavam diferentes, não poderiam ser compreendidos da mesma maneira, e que por isso o comunismo não daria certo na América Latina, e aí ele funda um partido para rivalizar, que seria o próprio APRA. Vocês conhecem alguma outra experiência em relação à chegada do comunismo oficial, né, o que vai ser chamado também de comunismo ortodoxo do Partido Comunista Soviético aqui na América Latina? Queria fazer só uma soma aí a esse argumento, que não necessariamente é o nascimento de um partido comunista e tal, mas sobre essa coisa da especificidade da América Latina. A gente citou o Mariátegui já, né? E lembrar que o próprio Mariátegui é uma experiência assim, né? A obra dele e tal. Esse pensamento de esquerda que chega aqui é muito ligado ao pensamento estético de esquerda, né? O Mariátegui é um cara que basicamente fazia crítica, né? Crítica literária. A revista A Malta é uma revista de estética e que aqui é muito comum, né? Você ler frases do tipo: não se assuste se um poeta virar um guerrilheiro, né? Então, o lado estético do pensamento de esquerda está sempre muito presente. Inclusive na criação desses partidos, do tipo, cara, o tempo passa mais devagar aqui, a gente precisa de uma subjetividade, de uma reflexão muito pessoal da América Latina. Na verdade, nos anos 20, com Stalin passando a direcionar mais a sua estratégia também para a América Latina, né, e usando essa perspectiva de classe contra classe, da chamada Frente Única, nós tivemos aqui um primeiro movimento de rachas, né, podemos colocar assim, dentro dos próprios partidos políticos comunistas, o que ilustra, né, de uma certa forma a originalidade de alguns, né. Vocês colocaram bem aí a rivalidade entre o Mariátegui e o Aya de la Torre. Mas, por exemplo, no Brasil, o Astrogildo Pereira, ele acabou sendo banido, criticado do Partido Comunista ali no final dos anos 20. E o Astrogildo Pereira, ele representa um trabalho original em termos de atuação política dentro do partido e tentativa de compreender a realidade brasileira, né? Não à toa, é um nome que ainda
configura-se dentro da esquerda brasileira como um quadro para aquela época renovador, né? E por outro lado, o próprio Recabarren também tem um final trágico ali no Chile, no que diz respeito à sua situação junto ao Partido Comunista também. Então, tanto Mariátegui quanto Aristugildo Pereira e Recabarren, eles passam a ser confrontados a partir dessa perspectiva mais ortodoxa, né, como o Sorrilha trouxe aqui, quando o Stalin, quando a estratégia de frente única, quando a lógica de classe contra classe surge, nós temos aqui de fato já uma primeira dissensão em relação aos partidos comunistas, né? Então, realmente não foi só no Peru que isso aconteceu, não. Legal. Entendi. Eu só queria fazer uma outra associação também que eu achei interessante, que você citou sobre o APRA. E o APRA, se eu não me engano, ele surge em meados dos anos 20, certo? Isso, 24. Ainda como uma frente. E é interessante porque eu não lembro se eu comentei isso naquele primeiro episódio do próprio IPACast aqui, mas o APRA vai ser o primeiro movimento que vai tentar uma aproximação com o próprio Sandino no fim dos anos 20. Então várias outras frentes, até mesmo internacionais, a própria Internacional Comunista também, tentam uma aproximação com a figura do Sandino, mas ele acaba rechaçando um pouco essa digamos, nomenclatura e essa tipologia, digamos assim, de ser um personagem, um líder de um movimento de esquerda. Mas é curioso que o APRA vai ser o primeiro a tentar uma aproximação com o Sandino, justamente por identificar nele uma liderança, uma especificidade latino-americana que se aproximasse de uma força popular, revolucionária e de esquerda. Então é interessante como alguns diálogos, mesmo ainda que incipientes na própria década ainda de 20, já foram iniciados ali, por mais que na própria América Central, enquanto um todo, tanto os partidos comunistas quanto os partidos socialistas foram muito tardios, né? Então eles foram surgir somente a partir dos anos 40, mais ou menos. Vou ilustrar que essa política soviética na América Latina, no final dos anos 20, foi um grande desastre, né? Muitos dos projetos políticos de esquerda aqui na América Latina, né? Por exemplo, no Brasil tentou se formar o Bloco Operário Camponês, chamado BOC. O Edgar Dedeca vai enfatizar tanto, mas foi uma grande catástrofe aqui, porque nas eleições antes da chamada Revolução de 30, eles não tiveram nem 1%, né? E o comunismo, nesse momento na América Latina, ele se enfraqueceu. Ele foi se fortalecer 5 anos depois com a mudança de estratégia das frentes únicas, né, por conta do combate ao fascismo, aí através das frentes populares, né, das frentes amplas. Aí nós temos uma retomada em alguns países, um fortalecimento do marxismo na região, né? É interessante, assim, porque a mesma coisa no Peru, né? O APRA vai ser, sem dúvida, o Partido Popular lá na América, no Peru, e não o Partido Comunista. O Partido Comunista acabou não ganhando esse apelo popular, não se transformou num partido de massas, né? E vai ter mais sucesso também depois do final da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, desculpa. Mas também já vai voltar bem diferente. Aí o trotskismo já vai rachar. A gente pode falar um pouquinho mais para frente. E o APRA, como o Fred mencionou, ele tem esse período de 24 até 32, ele tem uma característica mais revolucionária mesmo, assim, de pegar em armas e tudo mais, né? Eles tinham alguns projetos ainda muito na esteira do espírito revolucionário trazido pela Revolução Russa e pela própria Revolução Mexicana, né? Tanto é que o partido vai ser fundado no México, quando o Aya de la Torre estava em exílio, e aí eles flertam com levantes organizados e armados, e isso vai dar errado até o movimento se converter em um partido em 31, e aí ele já começa a perder essa força mais revolucionária. E é verdade, então assim, uma das bandeiras do APRA era a internacionalização do Canal do Panamá, e outra bandeira era justamente a questão do sandinismo. Tem vários. Luiz Alberto Sanches é um que vai escrever sobre isso, de como o sandinismo, a partir de 1927, acendeu uma chama latino-americana em todos.
Mas ele está falando isso mais em relação à própria vinculação do APRA com o Sandino. Cara, tem uma coisa sobre isso, que existe um negócio do sentimento de esquerda também, né, latino-americano. Tanto esse comentário do Sanches, conheço esse texto sobre o sandinismo, e os diários do Arguedas, ele se colocava numa rede intelectual que nunca existiu. Que era assim, caras que escreveram da partir da mesma perspectiva que ele acreditava existir, né? Ele colocava, tipo, Guimarães Rosa como um cara que pensava a libertação do indígena. E isso nunca teve presente nos escritos do Guimarães Rosa, né? Uhum. Bom, então nós estamos vendo aí que o marxismo chega, ele é semeado na América Latina, nascendo, se aculturando, né, a nossa realidade, ganhando características próprias, ali 1912, 1917, 19. Aí quando chega a década de 20, existe essa tentativa do Partido Comunista, principalmente já meados para finais da década de 20, em fazer uma tentativa de uma uniformização da atuação do Partido Comunista, que vai gerar cisões, né, na própria pensamento marxista, pensamento de esquerda na América Latina, como o Vitor mencionou, eu mencionei, o próprio Carlos também mencionou. E aí, quando chega na década de 30, o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, a ascensão do fascismo, provoca uma unificação, né, em torno de algumas bandeiras, que vai fazer com que o comunismo precise se readaptar aqui na América Latina. Você pode comentar um pouco mais sobre isso, Vitor? O que você falou anteriormente eu achei bastante interessante. Essa readaptação, na verdade, ela foi uma transformação, né? Transformação de um continente que estava passando por uma transição radical a partir dos anos 30, do mundo agrário para o mundo urbano, do mundo rural para o mundo industrial. E dentro dessa perspectiva, um processo de modernização muito radical, principalmente na Argentina, no Brasil, no México, no Chile, em que esses países estavam passando por um processo de industrialização, né? Uhum. Ao mesmo tempo em que a perspectiva da democracia liberal ela estava colocada em xeque, né? Não só aqui no continente, mas principalmente a partir da crise de 1929, né? A questão da crise da democracia liberal. Nesses quadros, com o fracasso da lógica de frente única e com o que vinha acontecendo na Europa em termos de alianças contra o fascismo, aqui, simultaneamente, nós temos também processos originais de formação de frentes populares, cada um com a sua característica, né? Então, enquanto a Argentina ela se manteve mais aliada à perspectiva soviética, muito por conta do BRIE aqui na América Latina estar localizado em Buenos Aires, né? Então a sede do comunismo soviético na América Latina é Buenos Aires, é a Argentina. Nós temos a formação do comunismo em Cuba, por exemplo, que depois vai ficar um pouco eclipsado por tudo que decorre da Revolução Cubana, mas é interessante. O Partido Social Popular em Cuba, Socialista Popular, ele tem a sua originalidade, né? E no caso do Brasil e do Chile, nós temos aqui dois grandes momentos que se coincidem novamente. Isso que é interessante, a história do Brasil e do Chile no comunismo. Embora sejam distantes, há coincidências muito que podemos conectar, né? E a questão da Aliança Nacional Libertadora, aqui em 1935, que no início da ANL, em janeiro, em fevereiro de 1935, não traz consigo uma perspectiva insurrecional, só traz com o Luiz Carlos Prestes da Porta, que contra a vontade dos comunistas brasileiros, mas com o apoio dos comunistas soviéticos, né? Aqui no Brasil, e aí nós temos uma perspectiva insurrecional para uma frente popular, que antecede aquilo que estava acontecendo na Espanha em 1936, e, ao mesmo tempo, nós temos talvez uma das experiências mais inovadoras
da perspectiva de esquerda na América Latina, que é a formação da Frente Popular, né, no Chile, a partir também da primeira metade dos anos 30, né, com a vitória da Frente Popular, liderada pelos radicais, ali no Chile, né, na obra trabalhada pelo Ágio, meu orientador, e no doutorado dele, né, que ele analisa bem essa formação da Frente Popular chilena, que vai durar até a década de 50, né. Então você vê aí uma renovação das esquerdas latino-americanas, não só no plano teórico, mas também no plano político, né. Talvez, se nos anos 20 nós temos um debate intelectual e a formação dos partidos, nos anos 30 nós temos já uma atuação mesmo dos partidos comunistas aliando teoria e prática, né, dentro dos seus movimentos e a partir de cada perspectiva nacional. Mas, de qualquer maneira, o Partido Comunista Soviético é a grande referência para os partidos comunistas aqui na América Latina, não? Isso que você mencionou, por exemplo, da imposição do Prestes, como é que foi isso? Essa imposição realmente ela veio de cima para baixo, né? O Luiz Carlos Prestes ele é flertado pelo marxismo a primeira vez com Asdrúbal Pereira ali na Bolívia, mas aí ele vai transformar num comunista somente em Buenos Aires. E aí de Buenos Aires ele vai para Moscou, que era o centro do comunismo soviético na América Latina. Exatamente. E aí ele vai para Moscou. Quando ele volta com a carta de referência da União Soviética para liderar mesmo uma frente aqui no Brasil que pudesse chegar ao poder através da perspectiva da Revolução. O que demonstra essa tentativa mesmo, orgânica, né, do Partido Comunista Soviético de tentar controlar os movimentos na América Latina, né? Isso, porque uma coisa que eu não tinha falado até agora, mas que é importante ressaltar, é que o projeto comunista soviético era um projeto de modernidade alternativa, como bem coloca o Silvio Pon. Então esse projeto de modernidade alternativa ele é global, ele é universal, ele se esforça também para entender a realidade latino-americana, mesmo com todas as dificuldades na época, né? E a partir disso, o Luiz Carlos Prestes talvez seja um dos grandes expoentes dessa tentativa soviética de, entre aspas, né, retraduzir o marxismo aqui nos anos 30 pelo Brasil, né? Sem dúvida que a União Soviética é um jogo duplo, né? Uma avenida. Existe a questão nativista, a questão local, mas sempre ligada à perspectiva de modernidade alternativa imposta pela União Soviética. E aí nesse conjunto de modernidade alternativa, caberia aí um programa à parte, né? Mas a questão estética tá, como o próprio Carlos mencionou, é bastante interessante também, né? Na própria ideia do realismo soviético e tudo mais. E aí, de certa maneira, essa tentativa de maior unificação, de intromissão por parte da União Soviética, ela vai começar a desmoronar com a própria morte do Stalin, certo? Sim. A queda de Stalin, principalmente, mais porque em 53, quando o Stalin morre, nós temos aqui na América Latina todo um movimento de consagração da figura do stalinismo em vários partidos comunistas. No entanto, isso cai por terra 3 anos depois, quando o Khrushchev ele declara, né, os crimes cometidos pelo stalinismo. E isso na América Latina gerou um grande trauma, né, principalmente aqui no Brasil, que era um partido mais stalinista, por exemplo, comparado ao chileno. Mas nesse momento, então, a intelectualidade latino-americana, antes mesmo da Revolução Cubana, né, em 56, ela sofre um grande trauma, ela sofre um grande choque, que são os anúncios dos crimes cometidos por Stalin. É o famoso relatório Khrushchev, né? Exatamente, 56. No entanto, alguns dirigentes e intelectuais na década de 50 já tinham conhecimento disso. E muitas coisas eram eclipsadas. O próprio Hobsbawm, ele vai confessar num dos últimos livros que ele, na década de 50, ele escanteou um pouco esses crimes cometidos por Stalin para não gerar uma desilusão nos militantes. O Pablo Neruda escreve um poema em homenagem à morte de Stalin, que é assim, é uma oração praticamente aos feitos de Stalin. Isso em 53. Então, uma exaltação eloquente sobre a figura de Stalin. Cara, esse poema ecoa pra caramba, assim,
Existe, tipo, um poema do Neruda antes e depois desse, né? E em 56 as coisas tomam outro rumo. Teve comunista aqui no Brasil que foi fugir, saiu correndo, chorando, né? Com a desilusão em relação a isso, né? Então esse trauma de 56, ele impacta no ano de 58. Eu tô falando tudo isso porque eu tô antecedendo a Revolução Cubana. Porque a Revolução Cubana, ela vai eclipsar muita coisa que está acontecendo em termos de renovação do marxismo aqui nos anos 50, que é extremamente rico na América Latina, né? Eu acho interessante que você coloca aí como a morte do Stalin impacta, né, psicologicamente, né, nas lideranças e nos pensadores, nos atores políticos aqui na América Latina, porque isso também é outro elemento, assim como na questão do Prestes, que dá a dimensão do alcance que o Partido Comunista soviético teve na América Latina e o tanto que ele conseguiu impactar. É muito interessante quando a gente pensa na parte literária, né, como você mencionou o Neruda, o Carlos já tinha mencionado o Arguedas, que você pega, por exemplo, no Brasil, o Jorge Amado, né, ele se aproxima muito do Partido Comunista e foi algo que aconteceu com outros escritores. A própria Raquel de Queiroz se vinculou e depois perguntaram para ela se ela era comunista e ela disse que não, é que estava todo mundo se vinculando. Eu achei que era uma coisa interessante. E o Jorge Amado tem um livro que ele escreve que ele fala: acho que com esse livro eu finalmente consegui captar aquilo que o partido queria que eu escrevesse, né? Então, assim, isso dá dimensão de como o stalinismo e o pensamento comunista internacional conseguiu estabelecer, ainda que com fracassos, com reviravoltas e cismas, uma espécie de hegemonia, principalmente por conta do financiamento, né? E também por conta da divulgação de suportes intelectuais para a organização desses partidos na América Latina. E aí, como você mencionou, tem a morte de Stalin, depois o relatório Khrushchev, que vai cair como uma bomba, né, sobre os crimes cometidos pelo Stalin. Nós já tínhamos presenciado na perspectiva mundial o acontecimento da Revolução Chinesa, né, mostrando que poderia existir uma via alternativa ao socialismo que não fosse a soviética. E aí a Revolução Cubana, que tem o seu sucesso em 1º de janeiro de 1959, traz isso para o contexto da América Latina, né? Não só pode haver outro caminho para a Revolução Socialista, como nós temos a nossa, né? Assim como a China tem a dela, a Revolução Cubana traz para a América Latina uma perspectiva de que, olha, a gente também pode fazer isso do nosso jeito. Exatamente. Eu estava esquecendo de falar do Caio Prado Júnior também aqui no Brasil, né? Você está falando do momento em que há, sim, a questão soviética e Stalin, mas a riqueza da coisa está justamente nessa imposição soviética, nessa homogeneidade de padrões conceituais vindos da União Soviética e como essa receptividade sempre foi conflituosa. Um dos grandes exemplos é a relação de Caio Prado Júnior com o Partido Comunista no Brasil, sempre muito conflituosa, porque o Caio Prado Júnior, ele dá um salto na perspectiva de análise da perspectiva da análise do Brasil, né? E o Partido Comunista não consegue acompanhar por estar atrelado a essa obrigatoriedade estratégica do comunismo, né? Então, isso enriquece muito, realmente, a hegemonia comunista na América Latina antes da Revolução Cubana, como você está colocando, né? Então, mas é porque também para além do stalinismo, né? Essa coisa de se pensar de esquerda. No fim das contas, o que se pensava era uma saída, uma esperança, uma nova história. E aí você citou esse poema do Neruda, que ele realmente ele é intenso, é uma ode, né? E eu até peguei aqui um trecho, como dá pra ver que é uma homenagem ao Stalin, obviamente, mas como dá pra ver que não é só ao Stalin, é uma esperança de novos dias que sempre teve ligado tanto à intelectualidade quanto esses artistas, né? Ele diz: enquanto isso, os donos do carvão, do ferro, do aço, do fumo, aí ele vai citar vários outros artigos e diz: do jornal A Mercúrio, dos donos de bordel, os senadores norte-americanos, os filhos busteiros, carregados de ouro e sangue,
de todos os países eram também os donos da história. E no fim ele diz: e ali velamos juntos um poeta, um pescador e o mar, ao capitão remoto que ao entrar na morte deixou a todos os povos como herança a vida. Então, tipo, é uma nova ideia de história, né? Na verdade, não é só dane-se o stalinismo tal. Se pensar como comunista, se pensar para além de comunismo como esquerda, é pensar uma nova história. E a política como estava se colocada na época, pensar a utopia estava, pelo menos nesse momento, com essa galera. Ah, com certeza. E naquele momento representou o stalinismo. O stalinismo era um caminho para esse outro mundo, para essa modernidade alternativa. E depois vai passar para ser a própria Revolução Cubana. A Revolução Cubana, então, consegue ganhar ainda... Consegue fazer um link, né? Consegue fazer uma ligação que talvez o stalinismo, por conta de pensar a questão mais internacional, não tinha conseguido fazer, que é justamente a questão do camponês, né? Porque com a Revolução Cubana, a temática do camponês vai ganhar força novamente, né? De que a revolução, para ser popular, ela precisa incorporar também esses elementos que são os camponeses. A ideia de que, quando são pegos de surpresa no desembarque em Havana, que eles fogem para a Serra Maestra e lá são acolhidos pelos camponeses, e aí cria-se então uma mitologia em torno da ideia de que a revolução só vai para frente quando ela está imbuída desse espírito do camponês, daquilo que é mais tradicional, daquilo que está vinculado à terra e às origens do próprio ser latino-americano, né? E aí então isso é interessante porque vai casar também com a própria retomada do Mariátegui, né? Lá no Peru, por exemplo, que é um personagem que vai ser silenciado na época em que o stalinismo se coloca como hegemônico. E aí ele aparece como, olha, teve gente que já falou sobre a figura do camponês muito antes, né? E aí tem até uma passagem muito interessante naquele diário de motocicleta, que aparece o Che, o jovem Che lendo Mariátegui, né? Que é evidente, é claro, o filme é uma construção narrativa em torno da figura do Che, mas tentando fazer esse link, né, entre o mariateguismo e o guevarismo, que na minha opinião não tem cabimento. Enfim, assim como não tem cabimento também o marxismo com o bolivarianismo, né? Não tem também. Tem coisa que é muito adaptada daqui, né? A América Latina é um caso difícil de se estudar politicamente, né? Mas, sem nos perdermos muito, vamos voltar aqui. Então, a Revolução Cubana, ela coloca uma nova proposta, uma nova maneira de se entender. E aí, assim como se entender o caminho para a Revolução, né, o caminho para o socialismo, e aí isso vai criar também novos paradigmas para a própria esquerda. E entre os elementos novos, se por um lado está a questão do camponês, que nem era tão novo assim, né, mas ganha um destaque que tinha se perdido no tempo, o outro é a questão da guerrilha, né? A Revolução Cubana ela marca um ponto de ruptura na história da esquerda latino-americana, sem dúvida alguma. Existe o antes e o depois da Revolução Cubana aqui na nossa região. Muito por conta que não havia ainda acontecido uma vitória hegemônica de uma força de esquerda comunista na América Latina, embora a Frente Popular Chilena tenha conquistado como aliança política, mas quem liderava eram os radicais. Se não teve uma grande vitória política na América Latina de um partido de esquerda ou de um movimento de esquerda, à exceção da Frente Popular Chilena. Era liderada pelo centro, né? Então não era uma vitória hegemônica da esquerda. Quase aconteceu isso em 58 com Allende, que ele perde por 3% dos votos, quando a direita pega um ator populista ali, né, modo de falar ali em Santiago, e financia essa campanha para que ele aglutinasse uns 2, 3% dos votos, tirasse esse voto da esquerda, e o Allende perde em 58 por 3% dos votos, né? Talvez
nós estaríamos falando de uma outra história latino-americana da esquerda, se em 58 a esquerda teria vencido pelas vias eleitorais, né? No Chile. E aí, no ano seguinte, ela vence pelo caminho da Revolução. Aí, em 59, vence uma esquerda liberal, nacionalista e revolucionária, né? Tanto é que os comunistas chilenos, eles vão para Cuba no mesmo ano, em 59, e voltam falando assim, olha, é uma revolução importante, é um marco importante, mas precisamos ter calma com isso aí. Isso aí talvez não seja para o Chile, para a realidade chilena. Então, o Che Guevara vai ser condecorado pelo Jânio Quadros, não pelo Partido Comunista Brasileiro. Né? Então, aqui no Cone Sul, no Centro-Sul, a Revolução Cubana de 59 ela marca um ponto de ruptura, mas ela ainda é um pouco... Olha, a realidade lá é uma, a nossa aqui é a outra. Somente em 61 é que, de fato, a Revolução Cubana na América do Sul, aqui, principalmente no Cone Sul, ela ganha uma perspectiva realmente de um modelo revolucionário de esquerda ao se aliar ao comunismo soviético, né? Então, é uma coisa que talvez realmente pode ser mais estudada, é o fato de como a Revolução Cubana foi encarada pelas diferentes esquerdas latino-americanas, né? Então, enquanto você tem uma perspectiva em lugares onde a industrialização ela já estava mais consolidada, era uma, em outros, enquanto a perspectiva do campo ainda se fazia hegemônica, foi outra, em 59. E em 61 nós temos uma mudança, né? Aí nós já temos Cuba enquanto um projeto de espraiamento da perspectiva revolucionária mesmo, enquanto um projeto alternativo ao comunismo soviético, né? É uma exportação do modelo latino-americano de revolução. E a gente pode dizer assim, se de alguma forma essa Revolução Cubana, ela, pelo menos a princípio, tem uma inspiração na Revolução Chinesa, nesse sentido de buscar dialogar mais com o campo do que com as cidades, ou não? É uma coisa mais autêntica mesmo, uma adaptação mais local? O maoísmo, ele se fez presente aqui na América Latina na década de 50, sim. Mas eu não atrelaria a Revolução Cubana tanto ao maoísmo enquanto perspectiva revolucionária, porque tanto Fidel, tanto o castrismo quanto o guevarismo, ele parte de alguns pressupostos assim que a realidade oriental chinesa é muito distinta, né? Então as próprias leituras de Fidel, de Che Guevara, não são tão, embora tenha influência, eu não colocaria como algo preponderante na perspectiva revolucionária cubana, não. Talvez uma influência importante, mas não um marco revolucionário pro guevarismo, não. Tanto é que depois ela vai fazer bastante eco, né, a Revolução Chinesa, no Peru, com o Sendero Luminoso, e em resposta ao guevarismo, né, como uma contraposição à guerrilha instaurada pelo guevarismo, né? E inclusive em contraposição prática, né? De confronto dos grupos principais no campo mesmo, né? De um lutar contra o outro no altiplano peruano. Talvez a resposta mais clara disso seja o estreitamento dos laços rapidamente com a União Soviética e não com a China, né? Exatamente. E era um momento ali que a China e a União Soviética se estranhavam também, né? Então, eu queria fazer uma outra pergunta, assim. Embora a Revolução Cubana seja um momento marcante de ruptura, um momento que a esquerda, embora olhasse aquilo com certas dúvidas, né? Várias partes dela, pelo menos. Mas era um momento assim, vencemos, né? Vamos mirar nossa esperança de uma nova história para um outro lugar. Mas assim, embora esse momento que o comunismo venceu exista, mas uma cultura política comunista já existia desde antes, né? A gente falou da formação aqui, então não se criou uma nova cultura política comunista, né? Já tinha uma coisa meio firmada, já sabia-se quem que era comunista ou não, né? O comunismo, ele rachou com a Revolução Cubana, né? Os comunistas, eles sempre tiveram suas dissensões, mas nesse momento aqui, o que houve, por exemplo, é que vamos pegar alguns casos aí para ver se eu consigo deixar mais claro. PCB e PCdoB em 62. Ele é um racha por conta da Revolução Cubana também, né? A vontade do Allende em compor uma aliança política após 58 entre Partido Socialista, Partido Comunista,
também decorre, de uma certa forma, do impacto da Revolução Cubana na região. Então, de fato, a minha tese eu procuro colocar isso, né? É pertinente a sua pergunta. O guevarismo, ele não produz, talvez, uma cultura política do comunismo na América Latina, mas ele interfere muito no racha do comunismo, né? Então, a partir da Revolução Cubana, nós podemos ampliar de comunismo para comunismos. E aí, talvez não necessariamente uma cultura política comunista, mas aí uma cultura política guevarista, entendi, né, que vai entrar em confronto o tempo todo com a política comunista tradicional. Exemplo disso, o Partido Comunista Cubano, ele não vai estar atrelado, ele não vai estar ligado à Revolução Cubana logo de início. O Partido Comunista Cubano, em 58, está firmando um acordo com vários partidos políticos cubanos num pacto chamado Pacto de Caracas. E isso numa tentativa de uma transformação reformista em Cuba, né? Isso ficou um pouco escanteado por conta da Revolução. Interessante. Mas nem os comunistas cubanos com os guevaristas ali no começo. Então, talvez o comunismo cubano, né, o guevarismo, ele tenha se apropriado do comunismo, né, e rachou. Né, o Ágio mesmo fala isso no livro dele, quando o Fidel vai na metade do governo ali do Allende, em 71, 72, e acaba ficando um mês ali no Chile, causando grandes transtornos para o próprio Allende, que estava extremamente confortável com a presença do Fidel ali, porque aí você tem um racha, né, o guevarismo ele vai querer se impor frente aos partidos comunistas tradicionais. Isso vai rachar o comunismo no Brasil, isso vai dar ensejo a movimentos revolucionários guerrilheiros no Uruguai, na Argentina, e também vai dificultar muito a vida da esquerda chilena, que quase venceu as eleições de 58, e em 64 ela perde as eleições de uma forma considerável para a democracia cristã, né? Então você vê o quanto o impacto da Revolução Cubana dificultou a ascensão do comunismo aqui na América Latina. Essa dificuldade gerada pela Revolução Cubana tem a ver com a imagem que se gerou em torno do comunismo, do seu lado mais violento, e aí isso colocou empecilhos para que os partidos democráticos, socialistas, comunistas, tivessem sucesso, é isso? Sim, até porque a gente estava num contexto de Guerra Fria, né? E isso foi muito utilizado pelos Estados Unidos como uma forma de propaganda anticomunista na região, né? Isso ganhou muita força ao final dos anos 50 e início dos anos 60, né? E acabou realmente prejudicando muito essa relação, que a minha tese, a base dela é disso, né? Mostrar como o ano de 58, ele foi um momento eclipsado pela história por conta da Revolução Cubana, que era uma aproximação entre democracia e revolução, mas aí dentro dos parâmetros que nós tínhamos para a democracia na época, né? Sem cometer anacronismo. Tá, então se o sucesso da eleição no Chile em 58 tivesse acontecido, talvez a Revolução Cubana tivesse um outro impacto, né? E uma rivalidade maior como modelos, né, para o desenvolvimento do socialismo na América. Agora, é interessante porque a Revolução Cubana, ela vai, como nós já mencionamos, ela vai ter um grande impacto, vai gerar uma grande transformação na própria concepção do socialismo na América Latina, e esse impacto, mais uma vez, vai se reverberar nos intelectuais, né? Os intelectuais vão ficar fascinados com a Revolução Cubana, os literatos, os poetas. E aí vem uma questão que é muito interessante. Bom, a gente podia fazer um episódio futuramente só sobre a Revolução Cubana, mas tem uma estratégia muito astuta do Fidel Castro, que é criar a Casa das Américas, né, que é uma editora, um selo editorial e também uma grande promotora de eventos artísticos e culturais, como sendo uma grande porta-voz cultural do que era a Revolução e atraindo vários intelectuais de vários lugares. Então você tem o Gabriel Garcia Marques, o Mário Vargas Llosa, você tem Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Otávio Paz. Isso. Falei 3 mexicanos, vamos ver outro. Não, tem os argentinos também, né? Tem o Mário Benedetti no Uruguai. Tem. E o argentino que eu queria lembrar, não tô lembrando. Não vou lembrar o nome dele agora. Então, enfim, resumindo,
Então é muito interessante, porque aí eles iam para lá para selecionar novos poetas, participar como jurados em concursos literários ou concursos artísticos. E isso vai gerar um grande impacto, né? Assim, se você pegar essa geração do boom literário... Do Cortázar, exatamente. Porque ele foi jurado bastante lá. Isso, era o Cortázar que eu estava tentando lembrar o nome. Você tem essa visão que eles vão difundir Então, se você pegar o boom literário, todos eles são bastante impactados pela Revolução Cubana, né? Então, se por um lado artístico você tem toda essa aproximação, penso eu que o fenômeno das ditaduras militares vão fazer com que o guevarismo ganha ainda mais força, né? Esse pensamento guerrilheiro de que, olha, não tem conversa, pela democracia nós não chegaremos ao poder, então a imposição da força por parte do Estado, que são os regimes militares, prova que o caminho é a guerrilha. A minha linha de pensamento é mais ou menos correta ou eu estou simplificando muito? Há uma paixão, né, pela Revolução Cubana, não só na América Latina, né? Muitos europeus vêm para Cuba e encontram em Cuba o modelo de sociedade alternativa, né, de modelo alternativo de sociedade, né? Não são poucos europeus, não, né? Inclusive nós temos a teorização da Revolução Cubana através do foquismo, né? Uhum. Que é o francês, né? Que vai propor a teorização da perspectiva revolucionária cubana, né? Então, de fato, os anos 60 trazem consigo a Revolução Cubana também, ela faz parte disso, e um momento em que a intelectualidade ela olha para uma União Soviética que invade em 56 Budapeste, né? Que invade a Hungria, que denuncia os crimes cometidos pelo Stalin. Há também essa intelectualidade extremamente crítica com o modelo de consumo de padrão de vida americano, então vai ver no atraso, vai ver no subdesenvolvimento, né? E aí vão surgir, por exemplo, a teoria da dependência, a teologia da libertação, toda uma corrente de pensamento na América Latina e em parte também na Europa, em que essa intelectualidade, músicos, artistas, poetas, irão mesmo se encantar pela perspectiva de um mundo novo, pela aquilo que eu gosto de pensar muito assim, ainda um apego russoniano a uma perspectiva de transformação por meios puristas, né, como ainda algo muito cristão ainda da nossa parte, né, como se fosse ainda uma perspectiva ainda do novo, né, da humildade, da solidariedade. Essa palavra é muito importante. Verdade. Aí, a partir disso, abre-se essa perspectiva inovadora, né, de um lugar em que enfrenta o Golias, que enfrenta a área americana no coração da América, e aí há toda uma apaixonante história, né, que persegue alguns até hoje. Sem dúvida. Essa perspectiva, como você mencionou, do atraso, como sendo o lugar intocado pelo capitalismo, de onde ainda existem as pessoas inocentes e que carregam com ela esses sentimentos de solidariedade, né? Que desses lugares virá a revolução, né? Isso é algo que vai crescer muito com a Revolução Cubana, e aí que vai marcar essa nova forma da esquerda pensar, e que, como lá na abertura, né, eu mencionei, esse viés mais tradicionalista da esquerda e tudo mais, ela é muito herança desse período, né? A Revolução Cubana, em certos aspectos, ela ainda é bastante viva para os intelectuais que pensam à esquerda aqui no Brasil, por exemplo. E aí, mas e a questão das ditaduras? Você acha que tem a ver assim com uma expansão das guerrilhas pela América Latina, tanto pela concepção do foquismo? Sem dúvida. A emergência da Revolução Cubana vai causar uma grande movimentação dos militares que já estavam estudando o comunismo enquanto um inimigo a ser combatido, né? O próprio Rodrigo Pato Samota, né, ele traz muito essa perspectiva do anticomunismo desde a década de 30, mas na década de 50 é muito forte. Aí veio a Revolução Cubana, não à toa a sua inclusão ao comunismo em 61 e 62, nós temos já em 64 a emergência também dos golpes militares, né?
é totalmente conectado a isso. No Brasil, por exemplo, nós temos, que foi o primeiro país a dar o golpe, na onda golpista aqui na América Latina, nós temos como conflagração da decretação de 64 as ligas camponesas ali em 62, né, que não tinham capacidade de fazer uma revolução, mas que já traziam consigo essa preocupação, né? E é muito interessante isso, porque já é uma coisa das nossas elites impactar, né? Basta ver o que foi a Revolução do Haiti, ali no final do século XVIII, e como foi, por exemplo, a repercussão disso na Revolta dos Malês, como ela ficou eclipsada na nossa história durante muito tempo, entre outros movimentos. Então, houve algo similar aqui no século XX. A Revolução Cubana ela se tornou uma grande ameaça, né? No momento de Guerra Fria. Então, houve um apoio americano muito forte e também houve uma reação que já existia, vale lembrar, que já existia. Basta lembrar que os partidos comunistas da América Latina, muitos deles ficaram na ilegalidade, como o brasileiro, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ali em 47. Então já havia uma desconfiança muito grande. Quando uniu essas duas perspectivas, aí de fato há uma total relação entre os golpes militares e a formação das guerrilhas, né? Porque o guevarismo ele vai para a Bolívia, ele vai para o Congo, mas depois ele vai para a Bolívia, né? Então ele vai para o centro da América do Sul, né? Ele não vai ao redor de Cuba, ele vai para o centro da América do Sul. Então isso causa um grande espanto, sim, para as elites civis e militares aqui na região. E aí, quando chega a década de 80, o final das ditaduras, o fracasso das revoltas e das revoluções, das guerrilhas se impõe, e o modelo cubano ainda continua sendo algo idealizado, mas a democracia aparece no léxico da esquerda latino-americana. Nós vamos ter, apesar dessa transformação, nós vamos ter ali na virada de 70 para 80 o sandinismo, né? A revolução sandinista na Nicarágua. Qual que é a influência? Nós já comentamos isso para quem acompanha a gente. O nosso primeiro episódio do IPAcast foi sobre o sandinismo, que o Fred participou, e a gente já pincelou isso rapidamente, mas eu volto a perguntar aqui porque é oportuno. O Fred, qual que é a influência da Revolução Cubana e dessa interpretação da esquerda para a Revolução Sandinista da Nicarágua? Bom, já desde meados dos anos 50, já se estruturava, já se organizava uma certa resistência ao regime ditatorial da família Somoza, né? Mas vai ser justamente pós-59, quando vai se tentar de uma maneira mais estruturada, mais organizada, até mesmo mais orgânica, que essas oposições ao regime ditatorial sejam levadas mais a sério, digamos assim. Tanto que a Frente Sandinista ela é organizada entre 61 e 62, né? Então, antes disso, são vários momentos separados, são vários movimentos díspares, assim, digamos assim, né, que vão se organizar depois disso. Só que a grande questão, como vocês até já pontuaram um pouco isso, é que, especialmente no comecinho dos anos 60, a ideia era quase um certo mimetismo, digamos assim, com relação ao movimento cubano, né? Então, isso teve que ocorrer certa adaptação posteriores, né, ainda nos anos 60, e que vão se concretizar somente no fim dos anos 70, né? Porque a própria Frente Sandinista, apesar dessa estruturação inicial no comecinho dos anos 60, né, ela se divide em três tendências, digamos assim, né? Então, essas três tendências só vão se juntar novamente no fim dos anos 70, alguns anos antes desse sucesso insurrecional. Então, a própria questão da via armada enquanto possibilidade real de vitória, ela vai ser muito inspirada assim no movimento cubano. Então, a própria adesão de muitos jovens e de muitos estudantes ao movimento sandinista vai ser também muito fruto dessa ambientação, desse fervor revolucionário, digamos assim, entre aspas, oriundo do movimento cubano. Legal. E teve algum suporte? Porque, assim, uma coisa que quando a gente fala assim, a Cuba foi uma grande inspiração e tudo mais, mas ela também tem uma questão que é
praticamente logística, né? Muita gente ia para Cuba para treinar, né? Para se capacitar, para se tornar liderança, ou seja, a Cuba também era um grande laboratório, um grande centro de treinamento de jovens guerrilheiros na América Latina. Tem um livro fantástico do Mário Vargas Llosa, inclusive é um dos intelectuais que se fascinou pela Revolução Cubana, mas depois de 73, por conta do caso Padilha, já comentado aqui anteriormente pela gente, vai perder essa admiração pela Revolução Cubana. Ele tem um livro chamado Travessuras da Menina Má, que tem um momento que ele explica como se dava esse intercâmbio entre América Latina, Europa e Cuba para fazer essa triangulação para que os guerrilheiros pudessem saírem da América, ir para a Europa, depois ir para Cuba para serem treinados, né? Então existia toda essa movimentação dentro de Cuba para preparar a revolução em todo o continente, né? Teve isso também relacionado a Nicarágua. Os personagens que participam da revolução na Nicarágua, eles passaram por Cuba, tiveram alguma influência nesse grau? Alguns líderes sim, mas nem todos, né? Então, os principais formadores de quadros, digamos assim, tinham esse treinamento em Cuba, mas nem todos, até porque logo nos primeiros anos também de gestação do movimento sandinista, depois isso vai ser ressaltado nos primeiros anos do governo, nos anos 80, é de que o próprio Fidel Castro deu sinais aos sandinistas de que não era possível reproduzir a mesma luta, as mesmas condições, digamos assim, postas em 59 para a Nicarágua. Então, isso já, entre aspas, por mais que os nicaragüenses tentassem reproduzir o que ocorreu em Cuba, o próprio Fidel Castro já, entre aspas, barrou isso logo nos primeiros anos. Mas sim, teve essa formação muito mais política do que militar, digamos assim, mas não foi algo tão recorrente quanto se pensa, por exemplo, né? Então, era mais comum que alguns combatentes fossem até a União Soviética do que até Cuba, né? Apesar dessa proximidade geográfica. Uhum. Eu estou mencionando aqui o sandinismo, não apenas porque a gente tem um especialista aqui com a gente, mas ele é o último grande suspiro, digamos assim, da via armada para a revolução dos movimentos de esquerda na América Latina, né? Depois, já na década de 80, a gente tem uma adesão à democracia. Então, a abertura democrática com o fim das ditaduras leva a uma reorganização dos partidos, que vão ter também o retorno dos seus líderes que tinham sido exilados, a formação de novas lideranças, novos partidos, como foi o caso do PT aqui no Brasil. Mas eu acho que isso pode ser um assunto para um outro cast, a gente trabalhar só a questão do pensamento da esquerda latino-americana já no retorno da democracia. Qual que é o impacto que o golpe sobre o Allende e também a própria questão envolvendo o Granada, em 83, que também teria uma tentativa de fazer um governo comunista que depois acaba fracassando, que esses dois atos aí de um fracasso um pouco mais evidente, um pouco mais com repercussão maior, que impacto que isso teve para o comunismo na América Latina? Pro comunismo latino-americano, você quer dizer? Isso. Bom, a queda do Allende ela foi muito, muito traumática para uma parte da esquerda latino-americana, para outra foi uma sobrevida pro comunismo cubano, falando, ó, tá vendo? O caminho é esse aqui, ó. Mas, na verdade, a queda do Allende, ela representou, talvez, o primeiro momento da esquerda, não só latino-americana, hein? Da esquerda também europeia, principalmente a esquerda italiana, francesa, de revisão estratégica. Então, vamos lá.
cai Allende em 73. Nós temos nesse mesmo período, nessa mesma década, a formação do eurocomunismo. Então, o eurocomunismo não influenciou o allendismo, né? Não influenciou a vitória de Allende. Talvez seja ao contrário. A queda do Allende, ele traz uma reflexão muito forte para o desenvolvimento do eurocomunismo. E muitos intelectuais foram até o Chile vivenciar o que estava acontecendo ali. No caso brasileiro foi flagrante, né? A maioria dos intelectuais brasileiros de esquerda estavam no Chile, né? Muitos viveram esse trauma, né? Então, é um momento em que, com a queda do Allende, você tem um início dentro do Chile, com o Partido Socialista, e fora do Chile, com outros partidos e com outros movimentos intelectuais, uma nova aproximação, uma nova conceituação entre esquerda e democracia na América Latina. O trauma, ele não necessariamente afastou a esquerda da institucionalidade. Na verdade, assim, o trauma afastou a esquerda da institucionalidade, mas não afastou a esquerda, uma parte da esquerda, da democracia. Não à toa, é a partir da década de 70 e 80 que os frankfurtianos, os encontros entre esquerda e liberalismo vão ocorrer com mais frequência. Então, o trauma decorrente da queda do Allende pode ser visto como também uma nova transformação da esquerda, né? Não no que diz respeito à perspectiva revolucionária, mas aí já falando de uma abertura à compreensão da democracia, né? É interessante, mas antes, porque o Vitor falou que é interessante assim, né? A caída do Allende vai ter um impacto para uma parcela da esquerda latino-americana, mas sobremaneira para a esquerda europeia também, né? Tem um filme que chama A Culpa é do Fidel, mostra bem isso, né? Como a esquerda europeia se entusiasmou com a chegada do Allende ao poder e também como ela vai ser impactada pelo seu suicídio, né? Pelo golpe que o retirou do poder. Mas, por outro lado, é um momento de reafirmação por parte dos cubanos, né? A própria ida da filha do Allende para Cuba após o golpe vai reafirmar isso, né? O Fidel vai fazer todo um discurso em torno da morte do Allende. Vai primeiro criar o mito de que ele foi assassinado, o que não é verdade, e depois criar a ideia de que, ao fim da vida, o Allende reconheceu que o único caminho para a revolução, para o socialismo, é a revolução, é pegar em armas, né? Agora, falando em Chile, Vitor, seria interessante a gente falar agora um pouco da sua tese, vender aqui um pouco do seu peixe. Você já falou aqui ao longo do cast de hoje, deu umas dadas aqui sobre a sua tese, e você mencionou que existem algumas coincidências a respeito do comunismo no Chile e do Partido Comunismo no Brasil. Fala um pouco mais pra gente de como se deu a organização dos partidos comunistas no Brasil e no Chile, e quais são essas coincidências que você identificou? Não, tá certo. O próprio título do livro, né, traz um pouco essa perspectiva que é os caminhos invertidos, né? O comunismo no Brasil e no Chile, que foi um grande desafio trabalhar isso, mas ao longo da pesquisa eu fui encontrando cada vez mais pontos de conexão entre esses dois partidos. Então, primeiramente, eles nascem no mesmo ano, né? Eles nascem em 1922, enquanto um é uma nova tradução de 1912, que é o recabarrenismo chileno. O outro é o surgimento de uma relação entre anarquismo e comunismo, que é o caso do Brasil, né? Que é muito original isso, ao mesmo tempo complicado e original, né? Como de anarquista surgiu um movimento comunista aqui no Brasil, né? É muito peculiar. No Chile isso também acontece ou não? A relação entre anarquistas e comunistas no Chile, ela é mais segmentada, assim. Tem alguns pontos de encontro, mas não há uma relação intrínseca como há aqui no Brasil, no comunismo brasileiro, né? Então, de fato, o comunismo chileno, ele é mais obreiro, né? Muito por conta também da indústria do salitre ali no início do século XX. Já há uma consolidação maior do movimento operário, que não necessariamente vem de Santiago, né? Isso é interessante também. Muitos movimentos vêm do interior do Chile. E aí que a tese e os encontros, eles se balizam em anos muito próximos. Tem 22,
tem 35. 35 é o momento em que os comunistas brasileiros estão pegando em armas e tentando a revolução pela via da insurreição, enquanto os comunistas chilenos estão objetivando a sua revolução através de uma etapa reformista, e institucional, que é a Frente Popular. Então nós vamos ter de 30 a 50 um comunismo chileno que defende as instituições, participa da democracia burguesa, ao mesmo tempo é comunista, é anti-burguesia, é revolucionário, mas acredita numa revolução institucional. E o comunismo brasileiro, pelo contrário, ele vai ter uma derrota fragorosa em 35, isso vai causar também um trauma para os comunistas, vai vir a decretação do Estado Novo, só que vai ter um flerte democrático entre os anos 45 e 47, que logo é dissolvido com a ilegalidade que ambos partidos são postos no mesmo ano, na mesma conjuntura. Então você tem 22, 35, 47 e 48, ambos são colocados na ilegalidade. Então o comunismo chileno, que vinha de uma trajetória institucional, ele é posto na ilegalidade, aí vem a chamada Lei Maldita, que dura 10 anos, e, por outro lado, nós temos o comunismo brasileiro que volta à ilegalidade novamente, Então eles são postos na ilegalidade no mesmo ano. A reação deles são diferentes. O comunismo chileno continua fincando o pé na institucionalidade e o comunismo brasileiro volta a ser radical, no Manifesto de Agosto de 50 e 54. Isso ganha uma mudança depois com 56. O impacto dos crimes cometidos por Stalin no Chile foi muito menor do que o impacto no Brasil. Por que foi muito menor? Porque o Chile já estava enraizado numa perspectiva distinta da soviética. Os comunistas chilenos, eles falaram, aconteceu, mas a gente já vinha num outro caminho. Enquanto que os brasileiros foram chorar na floresta. Foram literalmente chorar na floresta, sair para o campo e chorar. Esse trauma brasileiro, essa ruptura com o trauma brasileiro, fez nascer um novo pensamento original, um pensamento reformista, que vai desaguar na Declaração de Março de 58, que é um momento chave para se entender o turnover do comunismo brasileiro, que é a inversão do caminho da Revolução Brasileira, que deixa de ser insurrecional e passa a ser institucional. No mesmo ano em que Allende quase vence as eleições do Chile. E a revista comunista chilena traduziu para o espanhol toda a Declaração de Março de 58 no mesmo ano. Olha só. E era um documento que os comunistas chilenos quase nunca falavam de Brasil. Eles traduziram 15 páginas da Declaração de Março na revista oficial do comunismo chileno. Então 58 é um momento chave de encontro entre os dois. Eles se iam por caminhos diferentes e se encontram em 58. Essa volta, essa inversão dos caminhos vai se dar com os regimes militares, que aí já não são o mesmo ano, mas são a mesma conjuntura. 64 no Brasil inaugura a ditadura militar. Os comunistas, eles mantêm o pé na democracia institucional, na resistência democrática institucional, porque eles ainda não acreditavam na democracia como valor universal. E os chilenos mantêm a sua linha. Só que quando há o golpe no Chile, aí é a inversão dos caminhos. O Partido Comunista vai pegar em armas depois de toda uma trajetória reformista. Há um desencanto, uma desilusão. Então, enquanto os socialistas eles eram mais insurrecionais e o Allende tinha que lidar com o seu partido, o Allende era socialista, ele tinha que lidar com os socialistas, era muito mais difícil para o Allende lidar com os socialistas do que com os comunistas. Aí, a partir da queda do Allende, os comunistas que voltam a se revoltar não apoiam a campanha do No, ficam distantes disso, ou se apoiam de forma bem superficial, e os socialistas adentram a democracia chilena e governaram durante muito tempo, agora não governam por enquanto, mas se colocaram dentro de uma esfera institucional. Enquanto no Brasil há um outro caminho. O comunismo no Brasil, ele cumpre o seu papel na história. Ele se encerra junto com o fim da União Soviética, junto com a proposta de modelo alternativo do comunismo universal. Ele não tem razão de existir, ele acabou. Enquanto que o comunismo chileno, ele foi, olha só que interessante, ele deixou de comemorar o ano de 22. Interessante. Porque ele celebrava o seu aniversário em 22.
quando cai a União Soviética, o que eles fazem até hoje? Eles comemoraram o centenário em 2012. Retomando o Recabarren, em 1912. Isso. Aí nós temos toda uma intelectualidade chilena que vai para Recabarren. Que da hora. Toda uma intelectualidade. Inclusive, o principal historiador do Chile que esteve na Unesp de Franca, o Julio Pinto Balejos, ele é Recabarren. Ele vai transformar a figura do Recabarren. Então... E hoje o Partido Comunista no Chile ele se mantém de pé, mas com uma nova tradução, né? Uma tradução nativista do Chile, novamente. Né? Ele vai para 1912, já não é mais 1922. Interessante. Agora, você coloca aí que o comunismo cumpre seu papel na história com o fim da... E aí você está pensando muito o PCB mesmo, né? O PCdoB não está na sua leitura. Não está na minha leitura. A tese ela vai para o partidão, né? O PCdoB é uma ruptura de tendência guevarista, que depois flerta com o maoísmo e que posteriormente assim vai se diluir dentro de uma perspectiva hoje em dia claramente vai lá no fundo muito mais barquista do que comunista. Verdade. Eu pergunto isso porque você falou assim, nesses caminhos contrapostos, né, a ditadura acentuou a institucionalidade no Brasil e acentuou a revolta no Chile, mas aí você está considerando só o PCB, só o partidão mesmo. Só o partidão. Porque aí, se você for pegar o PCdoB, ele pega em armas aqui no Brasil, né? Ele pega em armas e é derrotado assim fragorosamente. Verdade. E aí em 65 os comunistas brasileiros escrevem um documento que foi traduzido para o espanhol no mesmo ano da Revista do Comunismo Chileno. Eles escrevem um texto em 65, os comunistas brasileiros, apontando uma tese que até hoje ela é extremamente original e ampla, que muita gente não aceita, que é a perspectiva da atmosfera golpista de 64, incluindo o Jango como golpista. De que o golpismo estava para os dois lados. Mas os comunistas, em 65, foram claros. O João Goulart tinha sua estratégia golpista. Interessante. Mas é muito legal isso que você coloca, como às vezes a gente dá uma dimensão bastante clara de como as ideias circulam, né, na América Latina. Mesmo assim, existe uma grande... Alguns veem como negativo, outros não. Essa questão de que as ideias que vêm de fora, na América Latina, só são traduzidas. E aí a gente percebe que não, né? Existe uma apropriação, e a apropriação ela é criativa, né? Então, ou seja, a apropriação ao marxismo, e isso nós estamos falando desde do começo do nosso cast, ela resulta em fenômenos completamente diferentes, né? Tanto no mariateguismo, no guevarismo e até mesmo dentro das experiências dos partidos comunistas dentro de cada país. Isso vai resultar em interpretações também novas e diferentes, né? Então, justamente como você mencionou, são histórias que não se cruzam, né? Quando elas reagem a eventos semelhantes, mesmo tendo uma mesma base teórica, de maneira diferente aos eventos, né? Eu acho que isso é muito legal e demonstra a riqueza do pensamento latino-americano, mesmo com essa questão da importação das ideias, que para mim é mera retórica, assim, porque a apropriação ela é extremamente criativa e gera fenômenos completamente diferentes no tempo e no espaço, como o que você mencionou aí sobre os partidos comunistas no Brasil e no Chile, né? Sim, exatamente. A riqueza está justamente nesses entrecruzamentos, né? Isso que a Ângela Alonso colocou, né, naquele seu trabalho. As ideias estão em movimento, né? E ao estar em movimento, elas têm receptividades diferentes, apropriações diferentes e novas traduções, né? Novos modelos, né? Um transmite para lá, que transmite para cá. Então, assim, essa perspectiva que você coloca de forma interessante, que é esse entrecruzamento, mostra, por exemplo, não precisa ser só o comunismo, mas o que aconteceu em Córdoba em 1918 antecipou muito do que aconteceu em 68 na França. Né? Então, Córdoba 18 é um momento chave da transformação também do pensamento universitário ocidental. Isso acontece lá no interior da Argentina. Reverbera para o Chile, para o Peru e pouco se fala, né? Isso, exatamente. E a queda do Allende,
ela vai transformar o pensamento comunista na Europa, né? Através do chamado eurocomunismo. Então não é uma linha única apenas. De fato, a riqueza de Gramsci para se pensar o pensamento ocidental é tamanha quanto o pensamento de Mariátegui. Tanto é que eles estão numa certa interconexão, cada um do seu modo, as ideias de movimento nesse momento, né? Então, há sim a originalidade aqui, sempre atrelada à perspectiva global da modernidade, que tem uma raiz, que tem uma fundação, que tem uma origem europeia, né? Diversificada também ali dentro, que é também uma mistura de outras culturas e por aí vai. Então, o que a gente vê, talvez, o que me chocava muito em vários congressos, Brasil afora, era o fato das pessoas transmitirem um nativismo para algumas correntes de pensamento que não tem lógica, que não tem sentido dentro da história desses próprios movimentos, né? Como se fosse colocar esses movimentos para além das perspectivas hegemônicas, né? Seja do maoísmo chinês, seja do socialismo soviético, seja do capitalismo americano, do liberalismo americano. Então isso é muito manco, né? Talvez essa seja a palavra. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Eu queria agradecer, então, aproveitar esse momento já para agradecer o Victor, que dispôs do seu tempo para conversar com a gente. Obrigado, Victor. Eu que agradeço ao grupo, a todos vocês pela oportunidade. É uma alegria imensa estar compartilhando e dividindo ideias com vocês, e estamos sempre aí quando vocês precisarem. Um grande abraço. Legal, valeu. Fred, tá tudo certo aí para você? Beleza, certinho. Valeu, foi muito bom também participar de novo. Até a próxima. Legal. O Igor, dá os seus últimos comentários para nossa audiência. Grande satisfação receber o Victor. Meus parabéns pela sua pesquisa, realmente muito interessante, uma discussão muito proveitosa a gente pôde fazer hoje. E uma ótima semana a todos. Carlos. A nossa bandeira jamais... Brincadeira. Um abraço. Um abraço aí. Obrigado, Victor. Foi bastante esclarecedor. Acho que teve um peso bem legal e uma continuidade interessante. Valeu. Então é isso. Continue nos seguindo em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Assine o feed no Spotify e não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Até a próxima e hasta luego. Mira, voy a seguir, yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema, se finí. No te vayas. Dirigiendo oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y como el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero, ruso, flaco, y Roldán, de banana, kibicán, con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero frente a mi oricha hip hop. Sal de la cueva, conejo, que llegó tu guaguancó. A los guaguancó.